Fala aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Taubatiano. E galera, um assunto que eu gosto bastante de falar é sobre viagens e tal. E para você começar uma viagem, primeiro de tudo você precisa ter o seu passaporte, galera. Passaporte que eu vou estar passando aqui, como que funciona, o que que é, tudo certinho, como você consegue tirar o seu. E basicamente, galera, vamos estar começando aí explicando o que é o passaporte. Eu tô aqui com a colinha no site do governo, né? Que o passaporte, para quem não sabe, quem te dá esse documento é o governo do país, no caso do Brasil, né? É mesmo, é? E eu tô com a colinha aqui no site e eu vou estar mostrando para vocês o que é, como funciona e tal, beleza? O passaporte é um documento de viagem que identifica o viajante em outros países. Nele são registrados entradas e saídas, vistos e autorizações. Além do passaporte comum, que é o da grande maioria das pessoas, outros documentos de viagem também são emitidos por aqui. No caso, o site, né? Passaporte de emergência, caso você tenha perdido o seu, você pode tirar um passaporte de emergência. Passaporte para estrangeiros, ou seja, o não brasileiro vindo tirar passaporte no Brasil. E uma outra opção que eu não sei o que é, Lace Spacer, não sei o que significa, mas tem essas opções. Então você tem aí o governo brasileiro como o emissor do passaporte. Lembrando que no momento está suspensa a confecção de novas cadernetas de passaporte, né? Novos passaportes a partir do dia 1º de dezembro. Você pode estar fazendo agendamento e fazendo lá a parte de colocar, passar as digitais no leitor, tudo certinho, isso você vai fazer. Só que a confecção, né, a produção do novo passaporte está suspenso com prazo determinado. Mas aqui, ó, o site oficial está dizendo que passaportes solicitados em atendimento presencial realizado entre o dia 19 de novembro e 30 de novembro começaram a ser produzidos. E eles estão falando aqui, né, uma nota à imprensa emitida pela Polícia Federal dizendo que já está disponível para entrega antes de se deslocar ao posto, né? Você precisa dar uma verificada para ver se o seu passaporte, caso você tenha feito durante esse período, ver se já está pronto antes de você ir lá buscar. Os atendimentos presenciais realizados a partir do dia 1º de dezembro continuam sem previsão de entrega do passaporte. Tá bagunça lá. E o que eu achei um absurdo é eles falarem que não tem dinheiro para poder emitir o passaporte, sendo que você paga para emitir o passaporte, né? Isso daí eu vou estar falando mais daqui a pouquinho. Usuários atendidos nos postos, né, da Receita Federal, da Polícia Federal, antes do dia 19, não foram afetados pela suspensão. Ou seja, você que tentou aí antes do dia 19, pode ficar tranquilo que, por mais que demore um pouquinho, vai dar tudo certo. E seus passaportes foram produzidos no prazo previsto. A suspensão inicialmente afetou passaportes emitidos a partir do dia 19 de novembro, como explica em nota à imprensa emitida pela Polícia Federal. E aqui, galera, falando sobre quem pode utilizar o passaporte, né? Quem pode pedir esse serviço. Esse serviço se dedica exclusivamente a quem se encontra dentro do Brasil, não sendo possível vir ao Brasil para os atendimentos de solicitações e entrega de passaporte. Acesse o serviço de obter o passaporte brasileiro no exterior. Ou seja, se você estiver fora do Brasil, você precisa tirar nesse outro país. Dentro da embaixada brasileira, você consegue estar fazendo a renovação do seu passaporte, ou um passaporte emergencial. Em território brasileiro, as seguintes condições devem ser atendidas, de acordo com a nacionalidade. Se você é brasileiro, o solicitante deve atender as condições abaixo. Tem que ter uma lista de 5 coisas.
ter feito o alistamento eleitoral, nos casos onde a lei obriga, no caso que aqui no Brasil obriga, né, a partir de 16, então você não pode ter deixado de votar, ter votado ou justificado ou pago multa na última eleição, nos 2 turnos, caso tenha ocorrido, né, que foi o nosso caso, e ter, no caso a lei obriga, e o terceiro, estar kit com serviço militar obrigatório, caso seja homem, né, no caso homem que completa entre 19 e 45 anos. Deixa eu só arrumar a luz aqui, galera. Não sei por que foi para outra luz do nada. Entre 45 anos no ano atual. Acima de 45 anos você não precisa estar apresentando esse papel do serviço obrigatório. Entre 19 e 45. Que seria o tempo caso o Brasil entrasse em algum conflito, você deveria se apresentar. Galera, só tomar uma água aqui. Tomem água, hein? Reunir documentos necessários à emissão do passaporte listado na etapa 1 desta página. A gente já vai estar chegando lá, nessa parte. Não ser procurado pela justiça, nem por ela ser impedido de obter o passaporte ou de sair do país. Está devendo para a justiça, não pode tirar o passaporte. Caso não seja brasileiro, ou não brasileiro deve viajar utilizando o passaporte do seu país. Se você é chinês, qualquer outro país, você precisa usar o passaporte do seu país, não brasileiro. Porque é um documento para brasileiros. Esse daqui. Excepcionalmente, poderá ser concedido passaporte para estrangeiros ou laissez passer, que eu não sei o que significa, que se encaixa em uma das seguintes condições. Então, existe a regra que os gringos não vão usar passaporte brasileiro, salvo essas 5 exceções que eu vou estar passando aqui. É nacional de um país que não possui relação diplomata com o Brasil ou... Não entendi aqui. Enfim, é nacional de país que não possui relação diplomática com o Brasil. Ou seja, se você é de um país onde não tem comunicação com o Brasil, você pode ter, por exemplo, Coreia do Norte, Venezuela, se eu não me engano também. Enfim, os países onde que não tem acordo com o Brasil. Não sei o motivo, mas essa é uma das condições. É nacional de país que não possui posto de atendimento ou escritório ou repartição pública que tenha no Brasil, né? Nesse caso, desculpa estar meio confuso, galera, mas é o seguinte: caso o país onde você seja, né, nascido, não tenha um escritório dentro do Brasil, você pode ter o passaporte brasileiro, sim. Ter documento que comprova a negativa do consulado ou escritório em emitir passaporte, mas necessidade inadiável de viagem. Ou seja, essa comprova negativa de consulado significa que você não deve nada no seu país, legalmente falando. Ou escritório em emitir passaporte, mas necessidade inadiável de viagem. Ou seja, que você realmente precisa fazer alguma viagem. Aí você consegue o passaporte brasileiro. Se você for refugiado, né, não se aplica a solicitante de refúgio, que deve cumprir algumas requisições. Ou seja, se você já for refugiado dentro do Brasil, você pode sim conseguir um passaporte brasileiro. E apatriada, ou seja, sem nacionalidade, ou tem nacionalidade indefinida. Ou seja, se você não tem uma nacionalidade definida ou é sem nacionalidade, você consegue sim dentro do Brasil o seu passaporte. E se você for exilado também, você consegue. Aí, galera, etapas para a realização do serviço. Ou seja, como você vai conseguir o seu passaporte. Deixa eu arrumar a câmera que eu acho que está muito alta. Acho que tá bom, né? Isso aí. Primeiro de tudo, preencher o formulário. Antes
Antes de preencher o formulário, é importante conferir se possui toda a documentação necessária em via original. A documentação será usada no preenchimento do formulário e deverá ser apresentada no dia do atendimento presencial, sendo devolvida após a conferência. Não são aceitas cópias comuns nem autenticadas em respeito a um decreto. Né? Está aqui o decreto. Ou seja, tem que ser o documento original para você conseguir fazer o preenchimento do seu pedido de passaporte. Ao final do preenchimento será gerado um arquivo com 2 páginas e protocolo e boleto. No caso da solicitação de passaporte para menores, também será gerada uma 3ª página, contendo autorização. Ou seja, se você for adulto, vai gerar 2, que uma é o boleto e a outra é o protocolo. Se for criança, vai gerar 3, que são essas 2, mais a autorização do pai e da mãe. No procedimento de atendimento quando o sistema informatizado se encontrar disponível, ou seja, quando a internet, quando o site não estiver funcionando, você precisa seguir um protocolo físico. Informamos que alguns navegadores podem apresentar um erro ao abrir o formulário. Caso aconteça, limpe o cache do navegador ou tente em outro navegador. Persistindo o erro, instale um navegador diferente e tente novamente. Aqui não está falando para você fazer de maneira física, igual eu pensei que fosse, porque eu estou lendo pela primeira vez, galera. Mas sim, você vai estar tentando outras formas de entrar no site. Documentação. Documentação em comum para todos os casos, ou seja, em todos os casos eu vou usar a mesma documentação. Documento de identificação do solicitante, do acompanhante, caso seja menor de idade, quem esteja tirando o passaporte, em bom estado de conservação e que possui identificação que identifica plenamente o titular. Menor de 12 anos pode apresentar certidão de nascimento. Ou seja, se for adulto, documento com foto, se for criança, certidão de nascimento. Abaixo de 12 anos, certidão de nascimento. Caso você tenha um passaporte anterior, por exemplo, eu tenho esse meu, e ele vai vencer em 2025, se eu não me engano. Olha que bonito, galera, dentro. Não sei se dá pra ver. Aqui. Aí aqui tem a minha foto da época. Acho que não vai aparecer direito, porque a luz está estourando a foto. Mas enfim. Depois tem os carimbos e tal, por onde eu passei. É isso aí. Tem mais carimbos aqui, os pais onde eu passei. Então, caso tenha um passaporte anterior, e se ainda estiver válido, você precisa levar ele. Caso tenha sido roubado ou furtado, deve ser apresentado o boletim de ocorrência da Polícia Civil com a devida tipificação. Ou seja, com os dados certinho lá e tal. Menor de 18 anos. Autorização para emissão de passaporte ao solicitante menor de 18 anos, a não ser que o menor seja emancipado ou comprove sua emancipação. Ou seja, se não for emancipado, ele precisa levar uma autorização para poder emitir o passaporte. Além da autorização, o menor e quem estiver lhe acompanhando deve prestar documento de identificação. Se você for menor de idade, os seus pais também têm que apresentar documento. Fotografia do rosto recente. No caso do solicitante menor de 5 anos, a criança deve comparecer ao atendimento e a fotografia deve ser colorida, tamanho 5x7 e não o 3x4 que a gente costuma usar. Sem data e de fundo branco. Deixa eu ver como é que tá a minha aqui. É isso mesmo. Aqui, fundo branco. Deixa eu diminuir a luz aqui para poder mostrar para vocês. Aqui. Olha que coisinha mais linda.
Então, foto, se for menor de idade, 5x7. Se for menor de 5 anos, aliás. Deixa eu ver aqui. Adoção internacional, ou seja, se for filho de... Se for brasileiro e a criança for estrangeira. Nesse caso, além dos documentos aqui elencados, deverão ser apresentados documentos específicos. Aí tem os documentos específicos para essa situação. Galera, eu não sei se essa luz está boa assim agora ou se eu subo a luz. Não, aí tá muito. Acho que aqui tá bom. Então, caso a pessoa já tenha tido alguma alteração no nome dela, ela tem que ter uma certidão que demonstre todos os nomes anteriores e o atual na solicitação do primeiro passaporte. Na solicitação do segundo passaporte em diante, a certidão que demonstre todos os nomes adotados após a emissão do último passaporte pela Polícia Federal. Ou seja, caso amanhã eu troco meu nome de Bruno de Moura para Carlota Joaquina, esse passaporte ele vai servir como documento para que eu faça o próximo. O que eu já tinha feito antes já não precisa mais, porque esse daqui vai ser o certo. Caso eu tenha mudado após esse, aí eu tenho que levar ele e mais o documento da Polícia Federal que comprove que eu troquei de nome. Pessoa naturalizada solicitando o primeiro passaporte. Documento referente à naturalização, né? O documento que comprova que você foi naturalizado brasileiro. Para naturalizados que estejam solicitando seu primeiro passaporte, se a naturalização ocorreu antes do dia 21 de novembro de 2017, o naturalizado deve apresentar RG com a portaria de naturalização e o certificado de naturalização. Se a naturalização ocorreu após esse dia, 21 de novembro de 2017, o naturalizado deve informar a data de publicação da naturalização no Diário Oficial. Eu acredito que não vai ter nenhum caso desse aqui, mas fica aí a dica. Caso a pessoa seja indígena, não integrada a uma tribo indígena, a autorização da FUNAI é necessária ao indígena não integrado, que deverá ser acompanhado de representante da FUNAI. Isso aqui eu acho absurdo, cara, sinceramente. Nos casos em que o indígena, apesar de integrado, não possui alguns documentos obrigatórios, a autorização será aceita como substituição ao documento faltante, desde que o indígena também se encontre acompanhado de representante da FUNAI. É absurdo, como se não fosse gente, né? Enfim. Solicitante que tem entre 18 e 70 anos na última eleição deve estar em situação eleitoral regular, como eu já tinha falado antes, e todo brasileiro alfabetizado que tenha entre 18 e 70 anos na última eleição. Não, caso você não saiba a situação, você tem que consultar o TSE. Homem que completa entre 19 e 45 anos, como eu falei, tem que estar regularizado no serviço militar, caso complete 45 até esse ano, no ano que você for tirar o seu passaporte. Havendo irregularidade ou divergente cadastral, poderá ser solicitado algum documento. Ou seja, fica certinho com a justiça aí, caso não tenha votado, vote, vá lá, justifique e está tudo certo. Brasileiro nascido no exterior. Para o primeiro passaporte junto à Polícia Federal, o brasileiro nascido no exterior deverá apresentar um dos seguintes documentos, a depender da circunstância do nascimento: certidão de nascimento ou translado lavrada no livro E do cartório. Deve ser um livro específico para estrangeiros. Do registro civil do primeiro ofício da comarca respectiva. É um assunto chato, galera, essa parte aqui. Eu vou estar pulando. Basicamente tem que levar documento que comprova onde que você nasceu, tudo certinho e tal. Caso de urgência. Para comprovações de urgência, galera, precisa ter o documento que demonstre a situação de urgência, seja do trabalho, estudo, saúde. Nossa, eu tô estressado com essa luz aqui. Trabalho, saúde e... deixa eu ver.
subir na luz de novo. Aqui, ó. Trabalho, saúde, ajuda humanitária a catástrofes naturais, ou seja, se você for ajudar algum outro país em alguma catástrofe, em situações que não poderiam ser previstas pelo titular, ou seja, algum, sei lá, um acidente, qualquer coisa que aconteceu com alguma pessoa que você é parente, que mora fora, e você precisa de nível de urgência, você consegue. Comprovante de pagamento, somente no caso em que o solicitante não tenha conseguido agendar seu atendimento. Isso daqui não entendi o porquê, mas qualquer coisa procura lá no site. Aí, tempo de duração da etapa ainda não está estimado por causa dessa situação aí, né? Do governo não estar emitindo o passaporte. Primeiro, né, você preencheu lá, depois você paga a taxa para você fazer o agendamento lá na Polícia Federal. Você vai lá pagar a taxa. O boleto é gerado na etapa anterior, né, depois que você preencheu, mas é possível gerar um novo boleto caso necessário. Ao pagar, tome muito cuidado. Evite agendar o pagamento para a data futura, pois somente após a compensação será possível seguir para a próxima etapa. Ou seja, tem ali, se não me engano, uns 2 ou 3 dias para poder ser compensado o boleto que você pagou. Então agende para acima de 3 dias para que o sistema tenha contabilizado ali o seu pagamento. Caso contrário, você vai chegar lá e não vai dar certo, porque o agendamento veio antes da confirmação do pagamento. Aonde você pode pagar? Pode ser pago em qualquer banco ou aplicativo, né, via o celular ou agência lotérica. Quanto que você paga, galera? A taxa comum é R$ 257,25. Em caso de urgência ou emergência, você paga um pouco a mais, R$ 334,42. Aí eu te pergunto, você acha que com esse valor não consegue emitir isso daqui? Você acha mesmo que isso daqui custa mais caro do que R$ 257 para fazer? Né? Aí tem uma taxa majorada. Quando o passaporte exterior válido não será apresentado e não existe boletim de ocorrência relatando subtração criminosa. Ou seja, quando alguém roubou e está tentando tirar a segunda via, você vai pagar R$ 514,50. Caso eu perca o meu e tente tirar outro sem ter tido o boletim de ocorrência em mãos, dá esse problema. O tempo de duração dessa etapa é entre 24 e 72 horas. Né? Para agendar o atendimento, a unidade de atendimento deve ser escolhida levando em conta que o solicitante deverá voltar a essa mesma unidade para buscar o passaporte pronto dentro de um prazo máximo de 90 dias, quando o passaporte é cancelado, com total prejuízo da taxa paga. Ou seja, agende em um local perto de onde você mora, porque você vai ter que voltar lá depois de alguns dias. Até 90 dias você pode ir lá buscar. Não foi lá buscar o seu passaporte em 90 dias? Perdeu. Aí aqui você pode agendar ou reagendar. E o tempo de duração da etapa varia entre 1 a 15 dias úteis. Você tem que comparecer à unidade escolhida, né? Ou seja, o atendimento é presencial, inclusive no caso de pessoas de menor. A documentação necessária deve ser apresentada em via original, nada de xerox, na unidade escolhida, no dia e no horário agendado. Durante o atendimento são coletadas impressões digitais e uma fotografia facial. Após o atendimento, o prazo de entrega será informado pelo posto. Em geral, o prazo é de mais ou menos 6 dias. Porém, como eu falei lá no começo do vídeo, está acontecendo um problema aí do governo a partir do dia 1º de dezembro, que está meio difícil aí para eles emitirem o passaporte. Pelo visto, isso daqui custa mais do que o valor que você pagou. Aí eu te pergunto, né? Será? Enfim. Não quero ser precipitado, né? Os canais de prestação. No presencial, andada escolhida, tempo estimado de até 15 minutos. Ou seja, o tempo que você vai demorar lá em torno de 15 minutos. Levar os documentos, que foi falado lá no começo. E
depois você consulta o andamento pelo site, né? Após o atendimento é possível consultar o andamento da solicitação. A entrega será possível somente quando o resultado da consulta for aqui no completo. Enfim, se deu tudo certo, vai lá consultando para ver se tá tudo indo bem. Depois do passaporte pronto, ele vai ser entregue somente a você. Tirou o passaporte e outra pessoa foi buscar, não vai ser entregue, a não ser que seja menor de idade. Vai ser entregue na mesma unidade onde foi solicitado. Menor de 16 anos deve estar acompanhado do pai, né, do responsável legal, no caso. Menor de 12 não precisa comparecer. O passaporte pode ser entregue ao responsável legal e nele será exposto um carimbo no local da assinatura com os dizeres: menor de 12 anos de idade. Ou seja, se for menor de 12 anos, provavelmente eles vão estar carimbando em algum ponto aqui, não sei, em algum ponto dizendo que o passaporte de um menor de idade. E o tempo estimado de espera lá para você pegar é até 30 minutos, mas é bem tranquilo. Então, deixa eu ver aqui, documentação em comum para todos os casos. Documento de identificação original e que tenha foto que identifique plenamente o titular. No caso menor de 12 anos, certidão de nascimento pode ser apresentada em substituição do documento de identificação, ou seja, menor de 12 anos pode utilizar o certidão de nascimento ou RG, CPF e tal. E o acompanhante do menor de idade deve ter um documento original que tenha foto e que identifique plenamente o responsável legal. Basicamente é isso, galera. Eu, enquanto estou falando, estou lendo, então tem essa questão de ficar olhando para lá toda hora. Galera, o vídeo é esse, a ideia é mostrar para vocês como que tira o passaporte. Então, só para recapitular, preencha o formulário no site oficial do governo, paga o boleto, depois agenda a data que você vai lá retirar, que você vai lá passar pela Polícia Federal. Chegando lá na data e hora certa, você leva os documentos que pediram, eles vão tirar as suas digitais, vão tirar a foto do seu rosto, você vai, após isso, esperar a data que eles vão falar, em torno de uns 10 dias, mais ou menos, 6 dias úteis, caso o governo já tenha voltado a emitir passaporte. Caso tenha voltado tudo certinho, aí depois dessa data, aliás, durante essa data, você dá uma olhada lá como está o andamento, disseram que está tudo certo, pode ir lá buscar, você vai lá e busca o seu passaporte para você poder viajar, conhecer o mundão. Eu tenho visto aqui não vai aparecer para vocês aqui, eu tenho visto da Irlanda, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Holanda e Marrocos. Foram os países onde eu passei, foi bem legal. E o meu passaporte eu preciso atualizar em até dia 16 de agosto de 2025, ou seja, eu tenho aí 2 anos e meio, mais ou menos. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, aí deixa o dislike. O importante é participar. Eu desejo para vocês 2 coisas, galera. Aliás, 3 coisas nesse vídeo: saúde, sucesso e muitas viagens. É isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Deixa o like e se inscreva no canal. Tamo junto. Que Deus abençoe. Valeu!